Se você quer confiar de verdade em quem você é e não viver mais tentando agradar, performar ou se esconder, você precisa começar pelo começo. Se conhecer, saber o que você gosta, o que não gosta, o que tolera, o que te faz mal. É a base para que você consiga viver a vida que você quer viver. É o que define os seus limites, as suas escolhas, a sua própria liberdade. Tem gente que passa a vida inteira tentando entender as outras pessoas, tentando entender por que fulano fez isso, por que Beltrana agiu daquela forma. Mas a verdade é que a coisa mais importante que você pode fazer por si mesma é estudar você, seus comportamentos, seus padrões, suas reações, porque quando você entende quem é de verdade, ninguém mais tem o poder de te dizer o contrário do que você já sabe. Oi, meu nome é Lohane e como você tá hoje? Essa não é uma pergunta daquelas de elevador que não espera uma resposta de volta. Você tá evitando o silêncio para evitar aquele desconforto. Enquanto a gente vai conversando aqui, vai pensando, vai sentindo sobre o que realmente está acontecendo aí dentro de você. Porque a minha missão aqui é simples, te inspirar a assumir o protagonismo da sua própria história e despertar o poder que já existe dentro de você. Então vamos direto ao que importa, certo? Primeiro, uma verdade que a gente precisa entender é a de que não existe um eu estático, acabado ou definido. Você sempre está em movimento, em transformação. Desde o dia em que você nasceu, você passou por várias fases. Então, cada experiência, cada encontro, cada dor e cada amor que vivem em você e ao seu redor vão moldando quem você é. O que você chama de eu hoje, na verdade, é um emaranhado de crenças complexas. E muitas dessas crenças não nasceram em você. Elas foram implantadas por outras vozes, seus pais, seus amigos, a sociedade, a cultura. Mas aqui está um ponto muito libertador. Se não existe um eu fixo, imutável, então existe uma possibilidade real e concreta de mudança, de transformação a partir da nossa autoconsciência, de você se tornar de verdade quem você quer ser, ou para ser mais precisa ainda, quem você já é, mas ainda está adormecido aí dentro, não se deixar levar. E essa transformação, ela começa com o diálogo mais profundo que você pode ter a partir da conversa que você estabelece consigo mesma. Quantas vezes o nosso diálogo interno é autodestrutivo? Então agora eu te convido para fazer uma pausa e pergunte para si mesma como tem sido o seu relacionamento com você. Porque com os outros a gente está cansada de saber que você se esforça o suficiente e às vezes mais do que o necessário. Porque desde criança você escutou milhares de mensagens sobre quem você é, vindas dos seus pais, dos amigos, dos professores. E sem perceber, você foi incorporando esses rótulos como uma verdade absoluta ou como verdades absolutas. Algumas doces, outras dolorosas e muito confusas, mas essa não é toda a verdade sobre você. E é por isso que você muitas vezes se sente perdida na vida adulta, porque você pegou tanto de cada pessoa do que achavam sobre você que você já não sabe mais quem é. E muitas dessas vozes refletem o mundo limitado de quem proferiu essas palavras, direcionou essas palavras a você. E você não precisa mais carregar essas histórias como se elas fossem suas. Você pode escolher uma nova forma de falar consigo mesma, um tom mais gentil, mais honesto, mais libertador. E essa atitude não vai ser para apagar o seu passado, mas para criar espaço para você se libertar e mostrar quem você verdadeiramente é, para que você viva a vida que você quer em paz sobre a sua própria pele e para que o ciclo da dor que você carregue acabe em você, porque pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas curam. Por isso que eu criei algo muito especial para te ajudar nesse caminho, algo que eu mesma gostaria de ter tido quando eu comecei a me investigar de verdade, sem máscaras. É um manual simples, direto e profundo para te ajudar a fazer aquilo que ninguém mais pode fazer por você, se escutar de verdade. Você com você mesma se chama Seja Sua Própria Terapeuta e não, ele não substitui o processo clínico,
mas ele pode ser o seu primeiro passo nessa jornada de autocura. Dentro dele você vai encontrar ferramentas, perguntas que provocam, que acolhem, que te fazem parar para pensar o que é meu, o que é verdadeiramente meu e o que me colocaram para carregar. Se você está cansada de viver no automático, se sentindo perdida ou se perguntando por que eu sou assim, por que eu ainda estou presa aqui nesse lugar. Esse manual ele foi feito para você e você pode acessar ele no link que está disponível na descrição ou no primeiro comentário fixado. Quando você é jovem e alguém te diz que você não é bonita, que não é atraente, que não é inteligente, que não sabe fazer nada direito, isso fica registrado. Talvez nesse momento você esteja passando por esse período de duvidar de si mesmo e pode pensar, eu não sou o suficiente. E entre outras coisas que vão corroendo a sua autopercepção, a sua visão do seu próprio valor. Mas hoje você pode se olhar, agora, nesse exato momento, e dizer a si mesma o quanto é linda, maravilhosa, inteligente, corajosa. Se não teve ninguém para falar isso para você no passado, hoje você pode se dar isso. Você é a pessoa responsável pela sua própria felicidade, para encontrar na sua jornada. E no início pode parecer muito estranho, principalmente se você nunca ouviu isso antes de ninguém ou de si mesma, mas você pode repetir isso para si mesma. E mesmo que no fundo uma vozinha insista em te dizer, bom, eu não acredito nisso, ou eu não consigo falar isso, é preciso que você pare e se pergunte por que não. A beleza, ela é uma construção inventada e a visão de inteligência também pode ser limitada. O que é belo para uns pode não ser para os outros, então qual olhar você tem tido sobre si mesmo? A inteligência, você pode não ter tanto conhecimento numa determinada área, mas tem mais em outra. E aqui nós estamos falando sobre aparência física, aquilo que os outros veem, mas o nosso alto-valor não deve estar pautado apenas em algo tão superficial. E veja bem, eu não estou dizendo que a aparência não importa, porque a gente sabe muito bem que ela importa sim. Mas sinceramente, a gente precisa combinar aqui entre a gente, entre nós duas, que ela não é o ponto mais importante, ou pelo menos não deveria ser o ponto mais importante da nossa percepção de valor. Agora eu quero te fazer uma pergunta e você se faça uma autoanálise aí. Você está agindo ou apenas reagindo à vida? Quando você diz sim, é porque quer mesmo ou porque tem medo de decepcionar as outras pessoas? Quando os seus sims e os seus nãos são autênticos, nascidos da sua verdade interior, a sua confiança cresce. Você não precisa se diminuir e vive de acordo com a sua própria voz. Mas quando você quer agradar os outros, você vai se sentindo pequenininha, desse tamanhozinho aqui, ó, invalidada, porque você mesmo se invalida, ignorada, porque você mesmo se ignora, e o seu valor passa a ser o que os outros determinam. E eu não tô falando aqui que é pra gente ignorar as outras pessoas ou não fazer nada pelos outros, não. Só vale o que eu quero, o que eu acho, o que eu gosto, não. Mas para você se autoanalisar o porquê você tá fazendo isso. A gente precisa primeiro se escolher as nossas próprias necessidades e entender o porquê de você estar fazendo determinada coisa, tomando determinada ação. Outro ponto essencial é saiba quais são os seus valores inegociáveis. Por exemplo, para mim, em um relacionamento, lealdade é inegociável. Se o meu parceiro não é legal, não é legal. Se o meu parceiro não é leal, acabou. E ele sabe disso, eu sei disso, e eu não vou continuar nesse relacionamento. E decidir isso é você dizer, a partir daqui você não pode ultrapassar, porque se você permite que o outro ultrapasse, ele vai estar pisando nos seus limites e, consequentemente, pisando em você e nas suas próprias necessidades e no que você determinou como o mínimo. Isso também é válido para relacionamentos em geral, de amizades, de trabalho, quando fazem, por exemplo, comentários grosseiros. Isso ultrapassa seus limites, ou você aceita e fala, eu não vou falar nada, deixa aquela pessoa, ela tá estressada, você sempre entende as outras pessoas e ninguém te respeita, ou você decide, não, isso eu não vou tolerar, porque quando você tem
clareza dos seus limites, você sustenta eles e se torna mais confiante. E os outros, consequentemente, começam a te respeitar mais. Olhe também para os seus gatilhos e se pergunte de onde isso vem. Quando eu era criança, eu dava muito trabalho para os meus pais. A minha mãe, ela trabalhava fora e eu sentia muita saudade dela. Então, eu fazia de tudo para chamar a atenção. E dia sim, dia não, eles ligavam para ela fazer o quê? Meus fãs, né? Brincadeira, eu estava completamente errada e era na minha adolescência, ali no início da adolescência, mas a Lohane daquela época sequer imaginava que colocava a escola abaixo para chamar a atenção da mãe. Para mim, eu só estava com raiva e vivendo a minha vida adolescente. Eu era assim, eu não parava para pensar e para questionar o que estava acontecendo aqui dentro. Então, quando eu não fazia isso, as minhas feridas gritavam. Eu precisei entender isso para parar de ferir as pessoas que não tinham nada a ver com aquela dor. Eu precisava voltar à origem da ferida e trabalhar aquilo em mim, e isso só aconteceu na vida adulta, tá? Para poder viver de maneira mais respeitosa comigo mesma, para me acolher e com os outros. Entender os seus gatilhos também traz sanidade mental. Você percebe que você não é má, só está reagindo às feridas antigas. E isso é muito bom, de você se autoanalisar para você ir reajustando sua rota. Isso é trazer luz para sua mente, é reconhecer que você não é a agressividade, você não é uma pessoa agressiva, você é uma pessoa ferida que precisa tratar essa ferida. E como não pôde se expressar no passado, tudo que você conheceu está acumulado e sai agora como raiva, como violência talvez, mas isso não define quem você é. Você pode entender a origem e decidir mudar, porque eu sei que a mudança ela acontece a partir de uma decisão. É importante validar os seus sentimentos. A cura ela começa quando você se permite sentir. A tristeza ela não vem porque você é fraca, ela vem porque alguma coisa te feriu. Você não precisa se sentir culpado, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem chorar. É como o corpo expele a sua dor. Mas quando você guarda isso, essa tristeza, quando você guarda esse choro, você sofre. Então está na hora de você começar a perceber, você não é mais aquela pessoa de antes. Você não é mais aquela criança que sofreu abusos. Talvez ela ainda esteja aí dentro de você e você precisa acolher e cuidar dela para que ela cresça. Mas você não é mais aquela pessoa que foi traída, você não é mais aquela versão de si mesma. Mas as suas experiências foram te transformando em quem você é agora. E se você não gosta, tá na hora de tomar decisões diferentes. E se inscreve no canal para não perder nada. Um beijo e até o próximo vídeo.